Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, os 5 continentes também, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade que a gente tanto corre atrás, que a gente tanto busca, está bem pertinho de nós, só que tem uma condição para colocá-la dentro do coração: é arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Aí a coisa complica, não complica? Porque nossos defeitos estão tão entranhados no nosso coração que é um trabalho quase impossível, mas não é impossível, não, é difícil. Mas, com boa vontade, com disciplina e com determinação, nós conseguimos, e com ajuda, é claro. E com a ajuda dos evangelhos fica mais fácil. E hoje, o evangelho nos apresenta uma passagem de Lucas onde diz o seguinte: eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Esse versículo faz parte daquela passagem onde Jesus convida 3 apóstolos para ir ao Tabor orar, percebendo que a hora do grande testemunho se aproximava. E eis que, quando estava orando, se materializam junto dele 2 espíritos, Moisés e Elias. E o que acontece? A interpretação disso é várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta base ao movimento de intercâmbio entre homens e espíritos desencarnados que os precederam na jornada no mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre, Jesus, confabulando com 2 entidades da esfera espiritual, comprovando que o sepulcro ou a morte é o quê? É o portal de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias encontramos Jesus em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, é o contrário. Trata-se do sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, não. E sim, 2 espíritos gloriosos, altamente evoluídos, em conversa íntima com Jesus. E não podemos citar o fenômeno como se fosse uma generalidade, porquanto os amigos do outro mundo falaram com Jesus sobre o monte e foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo. Não. Eram 2 espíritos, Moisés e Elias, dando a entender claramente que os mortos continuam vivos. Pois é. E então? Você não acredita que os mortos estejam vivos? Você acredita que todos aqueles que se manifestam são simplesmente demônios? Pois é, vamos analisar. Nossos companheiros católicos aceitam a intercessão, pedem ajuda dos santos, de Maria e também de Jesus. Então, eles também confirmam a imortalidade do espírito. Até a própria ciência já aceita que o espírito continua vivo após a morte.
Na psiquiatria, nós temos um CID, ou seja, uma causa de doença, que é a influência dos espíritos sobre as pessoas. Aquilo que nós chamamos comumente de obsessão. E no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca que os espíritos influem de tal maneira em nossa vida que são eles que nos governam. E coloca ainda mais que Jesus é o governador espiritual do planeta. Comanda toda a evolução do planeta Terra. Claro que nós temos bons e maus espíritos na espiritualidade, porque o homem bom que desencarna continua bom na espiritualidade. O homem mau que desencarna continua mal na espiritualidade. Então, só que todos eles continuam existindo, assim como nós. Vai chegar o momento em que todos nós vamos retornar à pátria espiritual, porque a única certeza que a gente tem depois que nasce é o quê? É que um dia vai morrer, vai retornar à pátria espiritual. E o próprio Allan Kardec nos coloca que a morte é simplesmente o esgotamento dos órgãos. O espírito se liberta do corpo, ou seja, de uma veste, como nós trocamos de roupa, vai para a pátria espiritual e depois retorna novamente através da reencarnação. Não são todos os segmentos que aceitam a reencarnação, mas sem a compreensão da reencarnação, um dos pilares das leis divinas, como é que nós vamos compreender que uns nascem superinteligentes, outros nascem com inteligência mediana, outros nascem sem inteligência nenhuma, uns nascem com dificuldade de falar, dificuldade de ver. Será que Deus joga dados? Não. É que a reencarnação nos esclarece que cada um de nós recebe um novo corpo, uma nova reencarnação, de acordo com a programação feita na espiritualidade. Para quê? Para que possamos crescer, evoluir e nos transformar em pessoas melhores e ajudar também a humanidade a evoluir. Mas tem aqueles que, infelizmente, não agiram corretamente em encarnações anteriores, recebem não um castigo, mas uma correção. Aprendem a usar corretamente seus sentidos, aprendem a viver corretamente, passando pelo quê? Pelas dificuldades. Então, Allan Kardec nos esclarece isso no quarto livro que ele publicou, que é O Céu e o Inferno, onde ele nos apresenta a justiça divina que dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Eu encerro perguntando: quais têm sido as suas obras, boas ou más? Elas vão definir o seu futuro na pátria espiritual. Pense nisso e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.